Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos irmãos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito. Muito bom dia, segunda-feira, começando a semana. Quero desejar a todos vocês, inclusive aos irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, uma boa segunda-feira, um dia abençoadíssimo, um início de semana que prometa a vocês uma semana maravilhosa. Amém? Queridos, hoje eu estava lendo aqui o livro do profeta Jonas, meditando um pouquinho nas suas experiências, aquilo que nós conhecemos dele, naquela situação que o navio ele é lançado fora do navio, enfim, nós conhecemos essa história. E houve um momento em que Jonas ele perdeu a esperança. E naquele momento em que ele perde a esperança, ele escolhe pensar na única coisa que ele sabia que animaria o seu coração, que é a bondade de Deus, o texto diz que quando ele fala no texto, que quando ele já tinha perdido a esperança, ele voltou os pensamentos para o Senhor, mais uma vez para o Senhor. Está lá em Jonas, capítulo 2, verso 7. Então eu entendo que essa é uma situação bastante peculiar dos nossos dias, é a melhor solução quando nós estivermos beirando a falta de esperança. Se nós nos voltarmos, ou voltar os nossos pensamentos para Deus, o que vai acontecer? Nós vamos nos reanimar na sua bondade, na sua grandeza, na sua justiça, no seu amor, na sua benignidade. No Novo Testamento, a palavra metanoia é usada para arrependimento. Mas não é só arrependimento, não significa só arrependimento, não, ou arrependimento de fazer coisas ruins. Significa também que nós podemos mudar a ideia, e olhar para a vida de um ponto de vista de Deus e não mais do nosso ponto de vista. Uma vez eu estava lendo um artigo sobre um sobrevivente dos campos de extermínio nazista, e ele dizia no seu depoimento, ele falava que se você olhar para o mundo, você vai ficar angustiado. Se você olhar para dentro de você, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Deus, você terá paz. Então, tudo depende daquilo para o que nós estamos olhando. Então, meu irmão, minha irmã, olhar para Deus só pode fazer algo bom para nós. Olhando com fé para a palavra e focar na atenção da bondade de Deus, é algo que vai transformar o nosso homem interior, a nossa vida. Creia nisso, Um dos versículos que eu me apoiei muito durante alguns momentos sombrios da minha vida, eu tive momentos muito difíceis, já faz um tempo isso, foi o Salmo 27. E ele diz lá no verso 13 que o salmista diz: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Uma questão de fé, uma questão de olhar para a palavra. E outro texto que me animou muito, eu me lembro disso, muitas vezes eu li esse texto quando eu estava numa fase muito difícil. Jó, ele desabafa, ele diz: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Está lá em Jó 19. Então, olha, eu posso te afirmar, meu irmão, que é um ótimo lembrete de que o propósito de Deus na nossa vida é maior do que qualquer problema que nós possamos estar enfrentando. Embora seja difícil escolher, sempre por olhar para cima e voltar seus pensamentos uma vez mais para o Senhor, é difícil, às vezes em vez de focar as coisas que lhe causam preocupação, é complicado, pela nossa fraqueza. Um outro exemplo na Bíblia, eu diria que esse é muito emblemático para todos nós, é a experiência também de um profeta de Deus chamado Elias.
Elias, durante 3 anos, foi um profeta de Deus para a nação de Israel, e nesse período aconteceram 1001 milagres, houve um despertar espiritual sobre a nação, né? O povo se afastou dos ídolos pagãos, foi uma bênção, uma grande bênção o ministério de Elias. Mas havia uma pessoa que não gostava de Elias. O mundo é assim, tem pessoas que não gostam da gente, né? E Jezabel era essa pessoa, ela era a rainha de Israel, né? Ela era mulher de Acabe, que era rei de Israel. E ela era uma mulher muito má, ela era ímpia, ela odiava Elias, em parte porque por ele ser um mensageiro direto de Deus, fiel, temente ao Senhor, né? E a Bíblia diz que ela, depois de algumas coisas que aconteceram ali na época de Elias, ela mandou um mensageiro a Elias, ameaçando ele, né? Olha, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã eu não faça o mesmo com você, o que você fez com eles, né? Com os profetas dela. E Elias, que era um homem destemido diante de uma nação inteira, por 3 anos, de repente, fica amedrontado quando uma mulher ameaça a sua vida. Às vezes nós ficamos desequilibrados quando alguém invade, né, a nossa estrutura emocional, nos ameaçando, nos enganando, nos iludindo. Olha, Elias estava fisicamente cansado, emocionalmente exausto, e alguém que havia, né, passado por uma experiência muito forte. Então, a essa altura, ele estava um caco, né, eu posso dizer assim, emocionalmente, com todos os tipos de problema: medo, ressentimento, culpa, raiva, solidão, preocupação. Quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Eu mesmo sou experiência viva disso. Teve uma época da minha vida, irmãos, que eu me sentia sozinho no mundo, desamparado de tudo e de todos, né? Eu só sentia um medo dentro de mim que vacilava o meu coração, e ali naquela experiência de Elias, ele acaba ficando deprimido por causa de um incidente que levou o seu coração, a sua alma ao limite, né? E sabe de uma coisa? Deus diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Está escrito lá em Tiago 5, né? Ele tinha os mesmos problemas que nós, e nessa situação parece que ele entrou em depressão. Elias estava tão deprimido que estava pronto para morrer. Olha, você já se sentiu assim algumas vezes? Eu já. Isso faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa natureza, da nossa fraqueza. A razão por que nós nos metemos nessas confusões emocionais se deve justamente à nossa distorção cognitiva. Se você pensa de forma negativa, vai se sentir deprimido, né? Suas emoções vão vir da maneira como você interpreta a sua vida. Eu, inclusive, fiz uma mensagem a esse respeito: naquilo que você pensa, você é, né? Então, se considerar a vida sob um prisma negativo, mais cedo ou mais tarde você vai ficar desanimado, né? Se você quiser se livrar das emoções negativas, precisa mudar sua maneira de pensar, né? A Bíblia diz que nós podemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E a única maneira de mudar a nossa mente e emoções é mudando a nossa maneira de pensar. O fato é que Deus sabe tudo sobre nós. Então ele não fica desapontado quando alguma coisa se desconecta ou um fusível se queima, né? Ontem, na mensagem que eu ministrei na igreja, eu falei que algumas vezes nós nos desconectamos, né, do dom da graça de Deus. Deus sabe que nós somos humanos, porque Ele nos criou, e Ele sabe aquilo que nos influencia, Ele conhece, né? Então Jesus Cristo, meu amado, quer tirar toda depressão que possa acontecer na nossa vida, na tua vida, né? Ele pode nos ajudar a mudar, Ele pode nos curar da depressão, creia nisso, né? Então não espere até ficar deprimido para pegar a Bíblia, para meditar, para orar, ao invés de ir para a praia, para o parque, para o shopping, né? Sente-se, leia a Bíblia, fique a sós com Deus. Apenas deixe Deus te amar e falar com você. Deixa Deus atender às suas necessidades e sinta a sua presença, né?
Não há melhor atitude ou antidepressivo do que a comunicação e a comunhão com Deus. Saiba disso, né? Olha, nós sabemos, é fácil, é muito fácil declarar a bondade de Deus quando tudo está bem para a gente, né? Mas é um pouco mais difícil exaltar a bondade de Deus durante as tempestades da vida. Por exemplo, quando o cônjuge trai, quando o chefe demite, quando o médico dá um diagnóstico ruim, né? Existe uma pessoa, um proeminente no nosso meio evangélico cristão, chamado Charles Spurgeon. Certa vez ele escreveu: Deus é bom demais para ser cruel e sábio demais para ser enganado. E quando não sentimos ou não conseguimos sentir a sua mão, nós devemos confiar no seu coração. Nós podemos confiar em Deus, amados. Nós podemos crer em Deus quando as pessoas nos decepcionam, nos frustram, nos enganam, nos traem. Claro que sim, né? Se vamos confiar em Deus, então precisamos entender que Ele é o mesmo e sempre, né? Ele não varia. E tudo que Ele diz, Ele faz. Ele é fiel, né, em tudo que Ele diz. O Salmo 119, o salmista diz assim: Tu és bom e o que fazes é bom. Se vamos confiar nele, tanto para a vida quanto para a morte, então nós precisamos acreditar que ele está direcionando as ondas da vida para nós de forma a nos guardar, a nos proteger, a nos abençoar e não nos prejudicar. Eu lembro do texto de Jeremias 29, em que Deus diz: Olha, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de vos fazer bem, de dar a vocês aquilo que desejam no final. Né? Isso significa, não importa como nos sintamos, se nós estivermos ou não conectados com o dom da graça, Deus sempre estará agindo em todas as situações que enfrentarmos para nos fazer o bem. Em todas as coisas, boas, ruins, trágicas, dolorosas, surpreendentes, simplesmente desagradáveis, Deus age pensando no nosso bem. Não importa o que você esteja enfrentando no momento. Pode ser transferido, com certeza, saiba disso, para as mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele é confiável. Amém, queridos? Então, que você comece essa semana crendo nessa palavra, entregando a Deus os teus caminhos, confiando nele, sabendo que ele tudo fará para que a tua vida, a nossa vida, seja uma vida abençoada e confortável. Teremos lutas, teremos aflições, teremos batalhas, enfrentamentos, mas a melhor coisa que tem é olhar para Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te guarde, que Deus te dê uma semana abençoadíssima. Se você está me vendo pelo canal do YouTube, dê o seu like, né? Se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem, toque no sininho, amém? Para receber todos os dias, né? Nós estaremos colocando uma mensagem do coração de Deus aqui para a tua vida, amém? Fica com Deus, queridos, até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.